pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como costurar esse casaco de pelo. É um tecido de pelo de carneiro fake que tem disponível pra vocês lá na loja Casa Boa Vista Tecidos, que é uma loja parceira aqui do canal. Vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês conhecerem. Tem tanto esse tecido em várias tonalidades, mas também tem diversos tecidos pra vocês, então entrem lá pra conferir. A modelagem desse casaco não tem ainda o vídeo ensinando essa modelagem aqui no canal, então caso você queira esse vídeo aqui no YouTube, é só comentar bastante no vídeo da costura que você quer a modelagem, que eu estarei analisando esses comentários e posso sim trazer esse passo a passo aqui pra vocês de forma gratuita. Mas para quem quiser adquirir o molde pronto na minha loja de moldes, já tem disponível o molde completo desse casaco. Lembrando que vocês conseguem adquirir todos os moldes da minha loja apenas um tamanho, caso você costure por hobby, mas se você quiser comercializar a peça dentro da sua marca, você consegue adquirir também a grade completa das minhas modelagens. Então vou deixar o link da minha loja aqui embaixo também para vocês irem lá conferir todos os modelos que tem disponíveis para vocês. Outro detalhe muito importante e bem interessante também para quem adquire os moldes da lojinha é que todos os moldes interpretados, de interpretação de modelo, vocês encontram aqui no meu canal do YouTube o passo a passo da costura. Qualquer dúvida em relação aos moldes da lojinha, vocês podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp da loja, que tem tanto o ícone direto, tanto lá pela minha loja online, ou no link da minha bio vocês também encontram esse WhatsApp da loja. Vou tentar deixar também aqui na descrição para vocês, então dá uma conferida também aqui na descrição do vídeo. Então é isso, espero muito que gostem desse tutorial, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do resultado final e não deixem de me seguir nas redes sociais. Agora bora lá conferir esse passo a passo. Bom, então já estou aqui com todas as partes do meu casaco, exceto a partezinha da manga que eu deixei aqui de ladinho, mas daqui a pouco eu mostro aqui pra vocês. E eu vou começar montando essa parte pelas partezinhas do forro. Então eu tenho aqui essa parte que é centro-costas, que é as costas, do meu forro. E eu tenho também essa parte, essa meia-lua, que eu vou encaixar aqui, ó, certo? Então eu vou posicionar direito com direito, essa meia-lua com essa parte do forro das costas. Vou unir essas duas partes então com alfinetes. Eu deixo o alfinete mais afastado porque eu vou precisar passar uma costura na overlock primeiro aqui. Vou ali na máquina overlock passar uma costura para unir essas duas partes e em seguida uma costura na máquina reta. Agora eu já vou posicionar aqui direito com direito, ombro com ombro, do forro, frente com costas. E vou aplicar alfinetes para segurar as duas partes. Vou lá para a máquina overlock passar uma costura para unir os ombros e em seguida uma costura na máquina reta. Então ficou assim a parte do ombro. Agora eu vou aplicar a manga aqui do forro. Vou colocar direito com direito. Na minha manga, ó, eu tenho dois piques. Esse pique aqui, ó, do centro da manga é para indicar a costura. É um pique que encaixa com a costura do ombro. E esse outro pique, que é mais para lateral da manga, ó, é para indicar o lado que é encaixado na cava frente. Então nesse caso, como eu vou precisar pôr direito com direito, esse lado aqui da manga é pra cá e esse outro lado da manga pra parte aqui das costas. Vou colocar o alfinete pra segurar a manga com cava. Vou fazer isso nas duas partes.
Então, uni manga na cava, agora eu vou lá pra máquina overlock, passar uma costura aqui, nesse contorno, e em seguida uma costura na máquina reta. Vou fazer isso nas duas mangas. Bom, então ficou assim a parte da manga aplicada. Agora eu já vou fechar a lateral desse forro. Então eu vou colocar aqui direito com direito, lateral com lateral, das costas com a frente. Vou aplicar alfinetes aqui, ó, costura de manga bem certinho, parte de frente e costas. E agora eu vou lá para a máquina over, vou passar uma overlock em toda essa lateral e em seguida uma costura na máquina reta. Essa parte, gente, é do forro, isso não vai ficar aparente na peça. Então nessas partes de cava, ombro e lateral que eu fechei na over mais reta, se vocês quiserem só fechar na máquina reta não tem problema, porque não vai ficar essa costura aparente. O que vai aparecer por dentro do nosso casaco é essa parte aqui, ó, já com acabamento, ok? Então não precisa ficar passando na overlock, pode passar somente na reta se for da sua preferência. No meu caso, como eu já iniciei passando over e reta, vou fazer a mesma coisa aqui na parte da lateral. Aqui então eu peguei a parte da gola, tenho duas partes e eu cortei uma entretela. E eu vou aplicar uma camada de entretela, essa é uma entretela de malha. Vou colocar posicionado aqui o avesso da gola com o direito da minha entretela, que é a parte mais áspera, que é onde eu tenho a cola dessa entretela. Vou posicionar desta forma e vou passar o ferro para aderir essa entretela na gola. Agora eu peguei a parte da vista, essa aqui eu já apliquei a entretela, da mesma forma que eu apliquei a parte da gola. Vou pegar essa outra parte aqui da vista, essa outra camada de entretela, posicionar avesso da vista com o direito da minha entretela, com a parte que é áspera, ou se você estiver usando outra entretela, é sempre a parte que tem ou uma textura ou que tem um brilho. Isso significa que é a parte que tem a cola da entretela. E aí você posiciona dessa forma, ó, e vem com o ferro para aplicar a entretela na parte da vista. Bom, aqui então eu já fiz uma parte do bolso, vou explicar pra vocês o outro, que é fazer a parte da bainha. Então, pra quem tiver dificuldades, eu indico sempre ter o molde aqui em mãos, ó, pra você identificar essa parte bem certinho. Como ali tem esses pelinhos e esse tecido a gente não consegue visualizar os piques, então o bacana é você pegar realmente o molde do bolso original aqui, só pra você ter uma noção da largura da bainha. Então, nesse caso, eu vou dobrar aqui 2 vezes. Eu posso também posicionar aqui o gabarito.
para eu ter a ideia de margem de costura, que é de 1,5 cm, ó, tanto nas laterais como na parte aqui inferior do bolso. E aí eu venho aqui, ó, marco uma dobra e 2 dobras para a bainha do bolso. Então fiz desta forma, vocês podem colocar alguns alfinetes aqui para segurar. Vou colocar 2 e vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui para fazer a bainha desse bolso. Então aqui a bainha tá feita. Por conta dos pelinhos, a costura acaba meio que desaparecendo, tá? E isso também é o bacana da gente utilizar esse tecido. Agora eu vou posicionar então o meu gabarito, ó, pelo lado avesso do bolso, bem alinhado aqui na boca de bolso, que já está com o acabamento pronto. E aí toda essa sobra de tecido, ó, das laterais e da parte inferior, eu vou dobrar e vincar no ferro, que é para aplicação depois desse bolso na parte da frente do casaco. Eu vou dobrar e vincar para deixar já esse bolso marcado e facilitar na hora de aplicar ele na parte da frente do casaco. Vou colocar uns alfinetes aqui para segurar, vou colocar pelo lado direito. Agora eu vou para a máquina reta e vou costurar a minha gola. Na parte da gola eu coloquei a entretela, acabei colocando dos dois lados, tá? Por ela ser uma entretela bem fininha. Se a sua entretela for um pouco mais grossa e dependendo do tecido principal que você estiver trabalhando, se for um tecido bem levinho, aí você pode entretelar as duas partes, mas aí fica a seu critério, tá? No molde da lojinha eu indico entretelar uma camada, mas é opcional, tá? Se você quiser entretelar as duas partes, pode também. E agora eu vou posicionar direito com direito desta gola, ó, dessa forma. Vou lá para a máquina reta e vou costurar com a distância de meio calcador, tanto aqui na lateral, na parte superior, nessa outra lateral da gola. Ficou assim, vocês podem tirar o excesso um pouco dessa gola aqui nas pontas, ó, antes de virar ela pro lado direito. Se quiser aparar também no contorno dela, pode. E aí é só virar ela pro lado direito. Aqui eu gosto de empurrar também um pouco com a tesoura, ó, com a ponta da tesoura. Nesse caso, como o tecido é de pelinho, eu nem vejo a necessidade de pespontar essa gola. Mas se você estiver trabalhando com outro tecido, daí eu indico vocês pespontarem essa gola no contorno, para ela ficar mais assentadinha. Aqui, então, eu já apliquei o bolso na minha parte da frente e eu fiz da seguinte forma: no molde aqui da loja, vocês têm a marcação desse bolso, então ele já serve como gabarito. Então você pode tanto perfurar todo esse contorno do bolso para marcar ele na sua peça, na parte ali do molde. Aí você pode usar aquelas canetas para tecido, no buraquinho que você fez aqui no contorno. Ou então você pode fazer dessa forma que eu faço, ó, que é medir a partir do ombro, contando aqui com a margem de costura, o quanto eu tenho de altura para esse bolso, é 42 centímetros. E aí eu meço também aqui, ó, no centro frente, que é 4 centímetros. Então eu vou passar essa medida agora para essa outra parte, localizando o outro bolso que eu tenho ali. Então, vou marcar aqui a partir do ombro, ó. Agora eu vou lá para a máquina reta, vou passar uma costura contornando o meu bolso aqui na parte da lateral, na parte inferior e nessa outra lateral, para fixar o bolso na parte da frente. Já abri aqui a parte das costas, vou posicionar ombro com ombro da parte da frente com costas, direito com direito.
E eu vou lá para a máquina overlock passar uma costura para unir esse ombro e em seguida uma costura na máquina reta. Agora eu vou abrir aqui a parte da cava e vou aplicar a manga. A manga, para a gente saber o lado certo que vai encaixar na cava à frente, é só a gente dobrar ela assim, ó, ponta com ponta. A parte mais cavada significa que vai do lado da parte da frente. Então aqui, ó, direito. Essa é a parte menor, mais cavada. Vou posicionar aqui direito com direito e vou colocar alguns alfinetes para segurar manga na cava. Já está alfinetado, agora eu vou lá para a máquina overlock passar uma costura nesse contorno de manga e cava e em seguida uma costura na máquina reta. Bom, agora eu virei minha peça aqui pro lado avesso, posicionei direito com direito e alinhei aqui a parte da lateral, tanto do corpo quanto da manga. E eu vou lá para a máquina overlock passar uma costura nessa lateral e em seguida uma costura na máquina reta. Se você tá trabalhando com um tecido e não solta pelinhos, que nem esse meu, ó, na beiradinha ele solta bastante pelinho, então por isso que eu estou passando a costura primeiramente na overlock e depois na máquina reta. Mas se o teu tecido ele não solta esses resíduos, né, do tecido, você pode passar somente na máquina reta, por se tratar de uma peça forrada. Então vou lá para a máquina overlock. Então, já fechei a lateral aqui da minha peça. Agora, eu vou pegar essa parte do decote, ó, e eu dobrei ao meio, coloquei ponta com ponta do centro-frente e fiz uma marcação aqui para centralizar o meio do decote com um alfinete, ó, tá? Fiz desta forma. O mesmo eu fiz com a parte da gola, dobrei ao meio, fiz a marcação com um alfinete. Por conta de ser pelinho, eu não consigo fazer o pique. Se o teu tecido permite a marcação em pique, você pode fazer desta forma. E agora eu vou posicionar aqui, ó, a alfinete central da gola com o alfinete central do decote e vou colocar outros alfinetes para segurar a gola no decote. Venho com a gola no contorno do decote. Então, ficou dessa forma, ó, sobra um pouquinho aqui na parte do centro-frente. Do outro lado eu faço a mesma coisa.
Então ficou assim, agora eu vou lá para a máquina reta, vou passar uma costura para unir gola no decote. Vim aqui mostrar então para vocês esse lado que eu já apliquei a vista de botões. Vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado com vocês. Então, antes de aplicar essa vista aqui no corpo no centro-frente, você precisa pegar a vista, ó, que eu entretelei. Vou dobrar ela aqui pro lado direito e vou passar uma costura na máquina reta com a distância de 1 centímetro nessa parte de baixo e nessa parte aqui de cima da vista. Agora eu viro aqui pro lado direito, a vista já ficou com acabamento e ela tá pronta para ser posicionada no centro-frente. Então eu vou pegar aqui o outro lado da frente, que é esse aqui, ó, que ainda não tem vista. Vou colocar a parte sem acabamento da vista com parte sem acabamento do centro-frente. Eu preciso deixar aqui, ó, 1 centímetro, que é a continuação aqui da costura da gola, para essa pontinha que sobrou, que essa ponta é pra gente fazer acabamento depois com o forro, então é ponta para margem de costura. Vou posicionar minha vista aqui, vou colocar alguns alfinetes para segurar vista no centro-frente, e lá na barra vocês vão ver que vai sobrar cerca de 4 centímetros no corpinho comparado com a vista, tá? Vai sobrar aqui, que também é por conta do acabamento com o forro. E agora eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura aqui para unir vista no centro-frente com a distância de 1 centímetro. Bom, então aqui já estou com a parte do tecido principal toda costurada e a parte do forro também já toda costurada. Vou posicionar direito com direito dessa peça e a primeira parte que eu vou costurar vai ser aqui na barra. Então eu vou colocar alguns alfinetes para segurar a barra do tecido principal com a barra do forro. Agora eu vou lá para a máquina reta, vou passar uma costura aqui nessa barra com a distância de 1 centímetro. Bom, então costurei a barra. Desse lado aqui eu já alfinetei o centro da frente, bem certinho. Vou fazer esse outro lado com vocês. Então ainda com a minha peça direito com direito, só que agora eu preciso subir, ó, porque aqui eu tenho abaixo dessa vista 4 centímetros a mais que vai subir junto com o meu forro para a parte de dentro da peça para dar um melhor acabamento. E essa minha vista eu também preciso dobrar ela aqui por dentro, ó, que ela fica aparente no lado direito da peça. Então eu vou subir aqui bem direitinho, ó, e vou colocar essas 3 beiradas juntas e alfinetar. E agora eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura aqui nesse centro-frente com a distância de 1 centímetro nos dois lados.
Bom, então costurei aqui o centro-frente, os dois. E agora aqui pelo decote eu consigo virar minha peça pro lado direito. Em uma das mangas, eu já costurei a boca de manga, mas eu vou explicar pra vocês direitinho como que eu fiz esse processo. Esse é o lado que eu costurei boca de manga. Eu vou pegar aqui a manga do forro, ó. Vou trazer ela aqui por dentro. Eu tenho esse outro lado que a manga ainda não está costurada. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar essa manga aqui e encaixar ela aqui por dentro da minha peça, ó. Se o teu tecido for outro tecido, não é um tecido de pelinho, você pode pespontar, caso queira, a sobra de costura para esse lado do tecido do forro. Mas aí você faz isso aproveitando o decote ainda aberto, ó, joga a costura aqui para a parte do forro e pesponta para ir assentando esse forro, ok? Mas no meu caso, eu não vou fazer isso, deixar ele desta forma mesmo. Depois eu vou assentar ele somente no ferro. Então aqui, ó, eu já costurei a boca de manga, lembrando que na minha manga eu também deixei 4 centímetros maior na parte do pelinho, que é para ele entrar por dentro, ó, da peça, para ficar um acabamento melhor nessa peça, ó. Já costurei aqui, ficou embutido. E agora eu vou fazer esse outro lado aqui, ó, da boca de manga, vou embutir para vocês entenderem como que eu fiz esse processo. Então eu pego aqui, ó, a parte da costura do forro e a costura aqui da manga. E eu vou virar aqui direito com direito, vou virar cerca de 1 centímetro, que é o que eu deixei de margem de costura. Posiciono direito com direito, costura com costura, e eu vou colocar um alfinete aqui para segurar essas duas partes alinhadas. Agora, eu puxo essa minha manga do forro bem devagar para não escapar o alfinete, desse jeitinho aqui. Eu vou pôr boca de manga com boca de manga, direito com direito, e vou alfinetar o contorno dessa boca de manga, pelo avesso, ó. Então, ficou assim. Agora, eu vou lá para a máquina reta e eu vou contornar aqui, passando, ó, uma costura de fora a fora. Então, ao finalizar essa boca de manga, você vai tirar esses alfinetes e parece que tá tudo meio que embolado aqui. Só que já já vocês vão entender que tudo aqui faz sentido. Eu tenho uma outra forma também de como eu faço casaco, blazer, forrado. Eu fiz no casaco alongado de uma outra forma. Que talvez pra você, se desse jeito você acha muito confuso, eu te indico assistir o outro vídeo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo e também vou deixar anotado na descrição a minutagem que já vai direto pra parte do forro, pra você entender certinho como que eu faço um outro processo de forrar casaco. Então ficou assim, agora a gente vira aqui a peça pro lado direito, ó. Agora eu vou pegar a minha manga e eu vou puxar a manga do forro aqui por dentro. Tem que ser bem certinho, costura de forro com costura de corpo, que é para essa manga não ficar embolada, tá? E a gente faz esse processo de encaixar uma manga dentro da outra bem direitinho, para realmente não ficar algo torcido ali por dentro. E agora aqui para a parte da gola, tem essa parte em aberto, eu vou dobrar aqui cerca de 1 centímetro. Venho com essa parte em cima da minha gola. Vou precisar fazer agora o acabamento aqui desse decote. Vou colocar alguns alfinetes para vocês visualizarem. Dobro aqui 1 centímetro, sobreponho na parte da gola. Faço isso em toda essa parte aberta aqui no decote. E agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui de fora a fora nessa parte que ficou em aberto
E agora eu vou lá pra máquina reta passar uma costura aqui, ó. Inicio aqui, finalizo desse outro lado, lá na máquina reta. Peça finalizada por aqui, então. Agora eu vou só vincar ela no ferro. Deixei ela aqui do avesso para vocês verem, ó. Então, o processo dela toda forrada. Agora eu vinco toda essa parte no ferro para ficar bem assentado, essa costura ficar bem bonita aqui da parte de dentro do forro. Vou virar ela aqui pro lado direito. Aí vocês podem cortar, vou cortar as linhas aqui de excesso que tá nessa peça, passar ela bem direitinho. E a minha vai ter botões, tá? Por isso que eu coloquei à vista. Então aqui eu vou fazer caseados manualmente, mas se você tiver a máquina doméstica, você pode fazer na máquina doméstica, ou se você tiver aquele pezinho de adaptar na máquina industrial, também pode utilizar esse pezinho. E aí você vai fazer as marcações dos seus botões. E aqui eu tenho, ó, o gabarito da vista de botões. Eu posso fazer essas marcações ou então pegar a fita métrica e medir a marcação de um ponto ao outro para eu saber o espaçamento, tá? Que é o que eu vou fazer nesse caso. Um espaçamento de 10,5 centímetros. Então, vou marcar aqui com a distância de 1,5 para iniciar esse primeiro caseado. Vou fazer o caseado manualmente, não vou mostrar no vídeo aqui para vocês, porque eu já tenho um vídeo bem específico de como eu faço o caseado manualmente. Então, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, caso você queira fazer dessa forma também. E agora eu vou só marcando aqui, ó, de 10,5 centímetros a 10,5. No meu caso, vão dar 6 botões e eu escolhi esses botões, ó, para aplicar na minha peça. Então, depois eu vou aplicar esses botões ali do outro lado, ó. Mas vai ficar nessa distância. Eu vou passar a minha peça e já já eu venho com o resultado final da peça no corpo.